Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, dia 3 de dezembro, e a gente vai comentar com vocês a movimentação do fluxo estrangeiro em base mensal por parte do fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa. Pessoal, para quem é novo no canal, a gente trabalha com fluxo estrangeiro por duas frentes. Tanto o fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa, quanto também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E vocês vão perceber que ao longo do tempo é bem aderente tanto o fluxo oficial quanto o comportamento das corretoras estrangeiras que a gente acompanha e atua no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui nesse gráfico do fluxo oficial, bom, pessoal, nessa linha verde a gente tem aqui o que? O acúmulo do fluxo estrangeiro no ano de 2016. Na linha preta, a movimentação do Ibovespa. E essas barras ou em azul ou em vermelho é a movimentação de fluxo em base mensal por parte deles. Lembrando que o mês de novembro a gente teve um mês de quê? De correção. E eles atuaram como? Numa ponta vendedora. Venderam 2 bilhões e meio no nosso mercado. E se a gente observar aqui, no mês de outubro a gente teve uma variação positiva de 11% no nosso índice. Pouco mais de 11%, e eles atuaram o quê? Numa ponta compradora de quase 4 bilhões e meio no nosso mercado. Bem interessante a gente acompanhar esse comportamento por parte do fluxo estrangeiro. Por que a gente comenta isso, pessoal? No ano de 2016, eles estão acumulando compras em quase 15 bilhões de reais com os dados até o dia 30 de novembro. E o índice começou o ano cotado a 43.300, terminou novembro a 61.900 pontos. Bem coerente com a movimentação ascendente que a gente está percebendo aqui do fluxo por parte deles. Meses como março, eles atuaram com uma ponta compradora de mais de 8 bilhões de reais. A gente teve até aquela condução coercitiva do ex-presidente e o índice saiu de 42 para 50 mil pontos, uma variação de quase 17% no nosso mercado. Também tiveram uma ponta compradora no mês de quê? De julho, mais expressivo, inclusive que a gente teve uma variação positiva nesse mesmo patamar do mês de outubro, 11,22 para o mês e 11,23 para o mês seguinte. Bom, e na ponta vendedora, pessoal, no mês de maio, quando a gente caiu aqui, praticamente aqui 10% do nosso mercado, eles venderam o quê? 1,8 bilhão de reais. Menos do que essa ponta compradora que eles tiveram no mês de abril, quando a gente teve uma variação positiva de quase 8% do nosso mercado. Então, vamos seguindo, sempre atento por parte do fluxo estrangeiro aí que atua no nosso mercado. Dando uma olhada agora na movimentação do ambiente gráfico em base semanal para o nosso Ibovespa, pessoal, a gente teve na semana passada uma movimentação de quê? De baixa, depois de duas consecutivas de alta para o nosso mercado. E essa movimentação de baixa foi com bastante volatilidade. Foi um show quem atua no intraday, no pregão, em relação aos dias da semana passada. Dá uma olhada só na movimentação diária para o nosso mercado nessa semana que passou. Segunda-feira, uma barra de alta. Na terça, uma barra de baixa, inclusive superior à de alta. Na quarta, uma barra de alta novamente. Na quinta-feira, uma outra barra vermelha superior no nosso mercado. E no pregão de ontem já estava caminhando para uma outra barra vermelha. Só que encontrou o quê? Uma região de suporte, conforme a gente já tinha comentado com vocês, em 58.300 pontos. Isso provocou o quê? Uma sombra inferior, e o pregão de ontem a gente conseguiu encerrar com uma variação positiva para o nosso mercado. Se a gente dá uma olhada aqui na movimentação do fluxo estrangeiro, agora por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, pessoal, dá só uma olhada aqui que eles fizeram no pregão de ontem. Ponta compradora, tanto para o mercado à vista, quanto para o mercado futuro. Inclusive na primeira hora a gente já tinha caído aqui cerca de 1.000 pontos em relação ao fechamento de quinta, e eles estavam com uma ponta compradora. Ao meio-dia, eles já estavam acumulando 160 milhões de reais de ponta compradora, com o índice ainda trabalhando com uma desvalorização em relação ao pregão anterior. Inclusive, quando o índice se valorizou em 1.000 pontos entre meio-dia e 1 hora da tarde, eles venderam praticamente 2/3 dessas posições. A partir de 2 horas da tarde, eles retomaram essa ponta compradora no nosso Ibovespa futuro, ajudando realmente a permanecer essa sequência de alta que a gente observa aqui no nosso mercado. Dando uma olhadinha lá dos nossos contratos em base intradiária, tanto para o Ibovespa e dólar, pessoal, Ibovespa conseguiram aí praticamente 360 pontos de projeção de lucro, pouco mais aí de 5 milhões e meio no nosso mercado. E no dólar, pessoal, eles continuam fazendo aquela movimentação de fluxo bem baixo para a moeda americana. Ponta vendedora de 2 milhões, ponta compradora de 1, depois fizeram uma ponta vendedora de 3, e na parte final do pregão eles resolveram fazer uma ponta compradora e terminaram aí com pouco mais de 1 milhão de reais de ponta positiva para os contratos do dólar. Em relação à projeção, tiveram 11 pontos, pouco mais aí de 180 mil de projeção de lucro no nosso mercado. Se a gente verificar aqui a posição por parte deles em base diária para os nossos contratos,
no caso aqui do dólar, pessoal, eles continuam com essa posição compradora, inclusive já estão acumulando aí próximo de 6 milhões de reais. Só que ainda está sendo uma posição muito leve em relação à movimentação que a gente observou no contrato passado. Só que em relação aos preços, a gente teve aí, somente nesses 2 últimos pregões, o dólar teve uma variação positiva de 95 pontos, pessoal. Isso é muito forte para o nosso mercado, cerca de 9 centavos, e eles surfando também essa ponta compradora para os contratos do dólar. No caso do Ibovespa Futuro, pessoal, a gente teve aí uma movimentação compradora por parte deles bem expressiva, R$500 bilhão. E essa movimentação a gente está começando a calçar que tem essa movimentação já na frente da evolução dos preços. Por quê? A gente teve uma recuperação de preços bem mais tímida do que a evolução de fluxo, conforme a gente acompanhou aqui para o nosso mercado. Dando uma olhadinha lá em relação aos nossos ativos, eles atuaram como carro-chefe de compras nas ações preferenciais de Vale. Inclusive, essa movimentação de ponta vendedora, eles tiveram aí as ações da Ambev. No nosso giro, eles estavam atuando como carro-chefe de compras as ações da JBS. Inclusive, o ativo estava se valorizando aí cerca de 5,8. Eles aumentaram mais uns 10 milhões e o ativo teve aí uma variação no final do dia de quase 6,4 no nosso mercado. Na ponta vendedora, eles estavam atuando no nosso giro nas ações de Usiminas. Permaneceram praticamente nesse mesmo nível de vendas, só que o ativo se recuperou. Estava caindo 2,2 e terminou o pregão com 1,2 de variação para o nosso mercado. Nos ativos que eles atuaram na ponta compradora, lucro 2,08. Ponta vendedora, prejuízo 0,49. Por quê? Porque é variação média que a gente pega. Mais uma vez a gente percebe que eles tiveram aí praticamente 5 milhões de reais de projeção de lucro no nosso mercado à vista. E ontem, pessoal, foi o dia de show por parte deles. Por quê? Lucro no mercado à vista, lucro no mercado futuro e também lucro para o mercado de opções. No caso de Petrobras, eles diminuíram um pouco ponta compradora para caos e, no caso de Vale, eles aumentaram ponta compradora para caos no ativo. Bom, se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso quadro, no caso de Vale, foi o dia de show. Conseguiram lucrar 13% para as opções que compraram e lucraram 20% para as opções que venderam. No caso aqui de Petrobras, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo de 1,25 para as opções que compraram, só que um lucro um pouco maior, 1,57 para as opções que eles atuaram na ponta vendedora. Vamos dar uma olhada agora no ambiente de fluxo em base semanal. O Ibovespa, pessoal, fechou essa semana com uma desvalorização de 2,02% contra uma alta de 2,66% na semana anterior. Moeda americana, mais uma semana de valorização. O dólar comercial, que tinha fechado na semana passada a 3,41, fechou essa semana aí a 3,47 para o nosso mercado. Até o dólar futuro, que é o contrato novo, que a gente teve aí pouca liquidez ainda, eles estão atuando ainda com um ambiente comprador e também valorização para esse contrato novo do dólar. No ambiente do mercado à vista, eles andaram com uma ponta vendedora contra uma ponta compradora para o Ibovespa Futuro. Vamos ficar atento em relação a esse movimento, pessoal, porque a gente sabe que o Ibovespa Futuro são contratos que têm vencimento. E esse contrato do Ibovespa Futuro vai vencer agora no próximo dia 14 desse mês. Então vamos ficar atentos porque ajudou a aliviar um pouco essa ponta vendedora de maior monta que eles tiveram no nosso mercado à vista. Para as ações, eles atuaram como carro-chefe de compras nas ações ordinárias de Petrobras. E observem, também em ordinárias de Vale eles atuaram numa ponta compradora. Em detrimento ao que? Ponta vendedora nas ações preferenciais. Inclusive, se a gente observar, a gente chegou a comentar com vocês nesses vídeos de boletins diários dessa semana que estão fazendo isso. Eles estão comprando ordinária de Petrobras e Vale e vendendo preferencial. E o que acontece, pessoal? Já que a gente está acompanhando também agora o mercado de opções para esses ativos. Pessoal, novamente, ponta compradora por parte deles nessa semana, tanto para as opções de Petrobras quanto para as opções de Vale. E para quem é novo no canal e novo no mercado, quem vende put é projeção de alta. Então eles tiveram aí essa projeção de alta tanto para as opções de Petrobras quanto o Vale também, que inclusive andaram numa ponta compradora de caos para a companhia durante essa semana. Então vamos ficar bem atento, ela serve para que seja calçada a posição em relação à proteção de preços e também remuneração de carteiras. Só que caso eles tenham uma posição compradora no mercado à vista, pessoal, a gente tende a evoluir muito no mercado. Por quê? Porque no mercado de opções eles já estão calçando essa movimentação aí com ponta compradora para o nosso mercado. Então, se eles conseguirem assumir uma direção única nos dois mercados, vai ser bem interessante para a evolução desses dois ativos aí no nosso mercado. Falando agora do setor bancário, pessoal, vocês estão lembrados que na semana passada eles atuaram como ponta vendedora nas ações do Banco Bradesco, nas ações do Banco do Brasil e também nas ações de Itaúsa. Nessa semana, mesma coisa.
venderam Itaúsa e compraram Itaú. E na semana passada a mesma coisa, Itaúsa se desvalorizou um pouco mais do que as ações do Banco Itaú. E na semana passada eles venderam de Bradesco 46 milhões de reais e recompraram praticamente 44 milhões nessa semana. Na semana passada, o Bradesco tinha terminado a semana com uma alta de 1,20. Então, eles recompraram esse movimento nessa semana, quando o ativo se desvalorizou aí 3,7% no nosso mercado. Na semana passada também, eles andaram com uma ponta vendedora nas ações do Banco do Brasil. Venderam 13 milhões de reais e o ativo tinha se valorizado 5,5%. Nessa semana, eles não aparecem aqui porque o Banco do Brasil foi quase 4 milhões de reais de ponta compradora e o ativo que teve aqui a menor ponta compradora aqui foram as ações da Qualcomm, Qual3 com 12 milhões, só que no caso aqui eles recompraram um pouco das ações do Banco do Brasil, que tiveram também uma semana de desvalorização para o nosso mercado. Bom, dando uma olhada aqui no setor de siderurgia, pessoal, Gerdau foi o ativo de maior volume comprador por parte deles na semana passada, conforme a gente viu, quase 110 milhões de reais e o ativo se valorizou quase 7%. Nessa semana, o ativo devolveu tudo com mais um troco. Quer dizer, caiu 9 e eles atuaram novamente numa ponta compradora para a companhia. Vamos ficar atento em relação a essa movimentação por parte deles aí no nosso mercado. Também as ações de Usiminas, pessoal, o que eles fizeram de Usiminas na semana passada? Uma ponta compradora de 25 milhões de reais e o ativo se valorizou 11%. Nessa semana o ativo caiu exatamente ao mesmo patamar, praticamente, quase 11%, e eles atuaram numa ponta vendedora em 37 milhões de reais. No caso aqui das ações da CSN, eles atingiram uma ponta compradora na semana passada dos mesmos 18 milhões de reais dessa semana. Só que na semana passada o ativo subiu quase 19%. E essa semana o ativo devolveu parte desse movimento com uma queda de 7,6% no nosso mercado. Bom, isso aí já deu para dar para vocês aí uma boa noção em relação a esse setor. Faltou a gente comentar aqui somente das ações da Goal. Eles andaram com uma ponta compradora de Goal na semana passada em mais de 80 milhões de reais. Nessa semana também atuaram com uma ponta compradora bem leve, pouco mais aí de 2 milhões de reais, e o ativo caiu nessa semana cerca de 7%, só que já tinha se valorizado quase 19% na semana anterior. Então vamos ficar bem atento em relação a esses setores que a gente comenta com vocês aqui no nosso boletim semanal. Bom, dos ativos que eles atuaram em uma ponta compradora, pessoal, 1,69 de desvalorização média. Em relação à ponta vendedora, 3,92. Mais uma semana que a gente observa aqui que eles conseguem capturar dinheiro no nosso mercado. Praticamente aí 23 milhões de reais de projeção de lucro somente no mercado à vista para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui a relação tanto para ponta compradora, vendedora, lucro, prejuízo, pessoal, mais uma semana de lucro por parte deles. Para quem é novo no canal, essa primeira barra em azul foram os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, ou seja, perderam dinheiro nessa semana. Só que dá uma olhada, na ponta vendedora ganharam muito mais, o que possibilitou a ter uma projeção de lucro nessa semana de 23 milhões de reais. Mais uma vez aí, a gente acompanhando com vocês a movimentação do fluxo estrangeiro, eles são muito mais ganhadores do que perdedores para o nosso mercado. Dando uma olhadinha lá naquela movimentação em base semanal de fluxo, pessoal, muito em função do mercado à vista, a gente teve um fluxo que vendedor por parte aí das corretoras estrangeiras nessa semana, que é o que a gente coloca aqui, ó, saldo semanal Ibovespa mais BMF. Então, muito responsável por essa queda que a gente teve aí nessa semana foi o mercado à vista. Tanto é que, se a gente verificar aqui, discriminando o setor, o mercado à vista realmente teve aí uma movimentação vendedora no nosso mercado. E olha que interessante, pessoal, eles se movimentam em zigue-zague. Percebem? Ó, decrescente, crescente, decrescente, crescente, decrescente. No caso do mercado futuro é a mesma coisa, ó, crescente, decrescente, crescente, decrescente. É bem interessante a gente sempre acompanhar essa evolução também por segmento, para a gente ficar atento na movimentação de preços aí que eles fazem para os nossos ativos. Pessoal, eu desejo a vocês um excelente final de sábado, um excelente domingo, e segunda-feira a gente está de volta no fechamento do mercado para que vocês sempre possam ficar atentos na pressão de preços que o fluxo estrangeiro faz aí nos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até segunda, pessoal!